Meu nome é Jonatas, para quem não me conhece. Certo? Eu vou falar com vocês sobre processo administrativo sanitário. Tá? E uma das coisas que a gente precisa ver quando a gente vai tratar sobre processo administrativo sanitário é aprender um pouco sobre ato administrativo, né? O ato administrativo é aquilo que vocês praticam diariamente dentro da vigilância sanitária ou na administração, dentro de algum órgão dentro da administração pública, que são os atos que vocês praticam, sejam eles escritos, em alguns casos até verbais, certo? E para isso, eu trago um conceito do que é ato administrativo. Então, como vocês estão observando aí no slide, olha só o que diz esse conceito. Constitui um dos modos de expressão das decisões tomadas por órgãos e autoridades da administração pública que produz efeitos jurídicos, em especial no sentido de reconhecer, modificar, extinguir direitos ou impor restrições e obrigações com observância da legalidade. Certo? Esse aqui é um conceito de ato administrativo. Tá? Observem, né, que ele diz produz efeitos jurídicos, tá? E eles podem reconhecer, modificar, extinguir direitos ou impor restrições e obrigações. Tá? Então, quando eu falo em fiscal sanitário, ele é uma autoridade da administração pública e os atos que vocês praticam, eles produzem efeitos jurídicos, tá? Que pode reconhecer, modificar e extinguir direitos. Tá? E todos os atos, eles têm que seguir, tá? O que a Constituição Federal fala. O que ela diz? Que os atos administrativos têm que se atentar a esses princípios que estão aí na tela agora para vocês. Quais são eles? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todos os atos praticados por servidor público, ele tem que seguir esses princípios. Outra questão interessante é a questão do poder de polícia. Né? Dentro da administração pública, alguns servidores, não são todos, somente quem tem ato para ter o poder de polícia administrativo, por ato legal. Eu falo em ato? Por que eu falei em ato administrativo logo no início? Porque só tem poder de polícia quem tem o ato dizendo que a pessoa tem poder de polícia. O que eu quero dizer com isso? Fiscal só é fiscal se tiver um ato dizendo que ele é fiscal. Se ele não tiver um ato administrativo dizendo que ele é fiscal, infelizmente ele não é. Tá? Então, o fiscal, para ele estar investido no poder de polícia, ele tem que ter um ato administrativo dizendo que ele é fiscal. Se não tiver, ele não é. Ele pode até estar fazendo um procedimento de fiscalização, mas aquele procedimento não tem validade nenhuma, não tem legalidade nenhuma, porque ele não foi designado para desenvolver aquela função. Tá? Então, o que diz... Professor. Oi. Boa tarde. É Diane de Buriti. No caso esse ato administrativo que você fala é a portaria, né? Exatamente. É um ato administrativo, é uma portaria designando que fulano de tal, a partir daquela data, exerce a função de fiscal sanitário. Certo, obrigada. Olha essa portaria é expedida pelo secretário de saúde ou só pelo prefeito? Aí depende da organização do organograma do município. Cada município estabelece quem tem poder de atribuir essa função. Pode ser o secretário, pode ser o prefeito. Quem tem o poder de expedir. Lá dentro da lei orgânica ou então de um decreto, o prefeito pode estabelecer o poder de o secretário emitir essa portaria e resolve o problema.
Tranquilo? Professor, através de concurso público, né? Na administração pública, ela tem vários métodos de contratação. Pode ser por seleção, pode ser por concurso público, pode ser por contratação. Aí depende. Né? O correto é ter o ato, independente dele ter sido concursado, ou se foi por um processo de seleção, não importa. O que importa é que ele tenha o ato dizendo que ele é fiscal. Porque se ele não tiver, aqueles atos não servem para nada. Olha só o que diz aqui, então, prosseguindo. Poder de polícia é a atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. Ou seja, o fiscal ele está ali na função de garantir, tá, o interesse da coletividade, do público, né? A gente está aí num quadro agora de pandemia, né? Já vem se estendendo já há um bom tempo, mas a vigilância ela sempre está ali no interesse da coletividade. Um exemplo, um show, um evento que vai reunir multidões, a vigilância está lá para intervir aquilo. Por quê? O interesse da coletividade. Deu para entender? Então, gente, para ser fiscal, tem que ter portaria. Se não tiver, vocês podem até estar desenvolvendo a atividade de vocês, mas fiquem cientes que ela não tem validade de nada. Tá? Para ser fiscal sanitário, tem que ter designação para tal. Correto? A lei estadual, né, a lei complementar estadual, a 039 de 1998, que é uma lei complementar, ela define quem são as autoridades sanitárias. Então, se no município de vocês não tiver uma designação definindo quem são as autoridades sanitárias, a lei complementar estadual 039 de 1998 define isso. E lá no artigo 59 ela diz: são autoridades sanitárias. Inciso 1º, secretário de Estado da Saúde, os secretários municipais de saúde, os dirigentes das ações de vigilância sanitária. Olha lá o 5º, os fiscais sanitários ou ocupante de cargo equivalente. Certo? Então, a lei, ela define quem são as autoridades sanitárias. Boa tarde. Você está compartilhando o slide? Porque não dá para... Eu não sei se é só comigo, mas eu não estou conseguindo ver a aula. Dá um feedback aí aos demais fiscais aí, se estão aparecendo. Estou vendo, está disponível. Está disponível. Aqui para mim também estou vendo. Está normal aqui também. Também está ok. Para mim está normal também aqui. O slide só vai ser disponibilizado após a aula, mediante a comprovação da presença. Preenchimento da presença, viu? Tá bom, obrigado. Desculpa aí. Tranquilo. Certo? Olha só o que diz o artigo 58 da Lei Complementar Estadual. As ações específicas de vigilância sanitária serão exercidas por autoridade sanitária estadual ou municipal que terá livre acesso mediante as formalidades legais aos estabelecimentos e ambientes sujeitos ao controle sanitário. A lei diz que os fiscais eles podem desenvolver as ações específicas de vigilância sanitária. Tá? E olha só, o parágrafo 2º desse mesmo artigo ainda diz o seguinte: as autoridades policiais, civis e militares darão apoio às autoridades sanitárias na execução das ações de vigilância sanitária. Correto? Então, olha só, a gente vem de vários atos. Lá do início, eu venho falando sobre atos, ato administrativo. Nomeia-se o fiscal por meio de ato, e todos esses atos, eles vêm fazendo uma cronologia. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que
alguém requisite autoridade policial para acompanhar uma operação, né, uma fiscalização. Nesse momento, o fiscal chega e vira para o policial, vira para o fiscal e pergunta, vocês estão me solicitando para ir fazer uma fiscalização e acompanhar vocês. E se vocês não comprovarem para o fiscal, ou para o fiscal não, para o policial, que vocês são fiscal sanitário, ele pode se recusar a ir. Exatamente isso, ele pode se recusar a ir. Por quê? Porque vocês não estão comprovando para ele que vocês são fiscais sanitários. O simples fato de vocês falar, eu sou fiscal, não é fiscal. Então, se um policial, a autoridade policial, tiver conhecimento de que vocês não têm designação para a função, eles não vão e não vai acontecer nada com eles. O que pode acontecer é o contrário, porque quem desenvolve uma função que não tem poder para fazer isso é outra questão, é outro problema, viu? Então, vamos para frente. Os fiscais sanitários, hoje eles podem se valer das seguintes leis. Lei Federal 643777, que é a lei que trata das infrações sanitárias. A Lei Complementar 039/98, que é o Código de Saúde do Estado. Diversas RDCs, aí vocês que são fiscais, vocês conhecem muito, né? Tem várias RDCs. Portarias inúmeras, um exemplo, portaria 344, da Anvisa. Então, o que eu posso ofertar para vocês é dizer, olha, Lei Federal 6437, uma excelente norma, bem didática, bem simples para vocês desenvolverem o processo administrativo que a gente vai falar mais à frente. Certo? Então, a gente falou um pouco sobre ato administrativo e agora a gente vai falar um pouco sobre estudo do auto de infração. Antes de passar para o estudo do auto de infração, alguém quer perguntar algo sobre os atos administrativos? Pode perguntar, gente. Ninguém, né? Então, vou passar. Eu vou passar. Vocês estão ouvindo aí mesmo, gente? Eu fiquei até com medo agora. Tá tudo ok, tudo ok. Tudo ok. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre auto de infração. A Lei Federal 6437, de 1977, no seu artigo 13, diz o seguinte: o auto de infração será lavrado na sede da repartição competente ou no local em que for verificada a infração pela autoridade sanitária que houver constatado, devendo conter. Esse artigo, gente, ele diz quais são os requisitos e os critérios que o auto de infração deve conter. Tá? Então, a gente vai observar aqui. O auto de infração deve conter nome do infrator, seu domicílio e residência, bem como os demais elementos necessários à sua qualificação e identificação civil. Tá? Então, nesse primeiro inciso aí, a gente já observa que tem que ter o nome do infrator, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, o CNPJ ou CPF. Tá? 2, local da hora da lavratura onde a infração foi verificada. Tem que ter o dia, mês, tá? E hora. Tem que estar lá. Olha o que diz o inciso 2. Local, data e hora da lavratura onde a infração foi verificada. 3, descrição da infração e menção do dispositivo legal ou regulamentar transgredido. Tem que ter. Não é facultativo, não. É obrigatório. Quando a lei diz que tem que ter, é porque tem que ter. Se não tiver,
não tem validade. 4, penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal, que autoriza a sua imposição. Tá? Tem que estar lá no campo da pena dizendo qual a penalidade ele está sujeito. Tá? Advertência, multa, interdição. Vocês observem bem aí que tem esse carimbo, né? Com todos os tipos de pena. Pena, advertência, apreensão, inutilização, interdição, suspensão de venda, tem tudo aí. Então, tem que ter lá no auto, tá, a especificação da pena. 5, ciência pelo autuado de que responderá pelo fato em processo administrativo. 6, a assinatura do autuado na sua ausência ou recusa de 2 testemunhas e do autuante. Prazo para interposição de recurso quando cabível. Tá? Alguns desses incisos já estão no próprio corpo do auto de infração, como a exemplo esse do prazo. Vocês observam que está grifado aí, ó, ficando notificado neste ato o autuado que responderá pelo fato em processo administrativo e que terá o prazo de 15 dias. Os outros demais carecem de preenchimento. Então, vocês vão ter que preencher com a caneta, né, até que mude o sistema, que possivelmente, com certeza, daqui a uns tempos vai ser tudo eletrônico. Né? Aí vocês já vão com notebook, com tablet, né? Vai ser tudo 100% online. Certo? Alguma dúvida? Esse 100% online aí eu quero ver, que hoje para conseguir um computador para vigilância é confusão, imagine, para os fiscais. As coisas daqui um dia vão mudar. Verdade. Jonathan, se não houver assinatura de uma testemunha. Já tenho uma dúvida. Responsável técnico legal, porque às vezes a gente chega e encontra um funcionário. Oi. Essas informações que a gente via na lista de auto de infração. Foram várias perguntas aí. Vamos só quando um terminar, eu respondo, aí o outro faz, bora tentar ver se a gente consegue responder todo mundo. Foram várias pessoas que eu tenho uma pergunta pergunta. ao mesmo tempo. Iriane de Barreirinhas. Todas essas informações têm que vir na ficha do auto de infração ou tem que vir contidas dentro do processo? Olha só, a gente está falando em auto de infração. O auto de infração é algo que inicia-se o processo, não tem nem processo formado ainda. Tá? Então, tem que constar no auto de infração. O auto de infração é que gera o processo. É o instrumento principal para gerar o processo. Ou seja, uma vigilância sanitária que nunca autuou, ela não pode dizer que ela tem processo. Então, todas as informações que estão aqui no artigo 3º da Lei 6437, que é esse que a gente está trabalhando agora, ele diz que tem que ter. Vamos lá recapitular. Ó. Vou voltar aqui os slides. Ó. Artigo 13. O auto de infração será lavrado na sede da repartição competente ou no local em que for verificada a infração pela autoridade sanitária que houver constatado. Tá? Então, observe. Olha o que a lei diz. Pela autoridade sanitária que houver constatado. Então, só pode lavrar o auto quem constatou o fato. Tá? Então, ele constatou o fato, ele vai ter que preencher o auto de infração com o nome do infrator, domicílio, tá? Qualificação, local, data e hora da lavratura. Vai ter que ter a descrição da infração, imersão do dispositivo legal. Vai ter que ter a pena que ele está sujeito. Vai ter que ter ciência pelo autuado, ou então na recusa de 2 testemunhas. Tranquilo? Professor, eu tenho uma pergunta. Diga. Digamos que um estabelecimento seja autuado, ele não tem a CNPJ, ele tenha só um CPF.
Na ausência do proprietário, qualquer funcionário pode assinar o auto de infração? Pode. Pode, porque o funcionário ele está lá para receber qualquer informação e ele vai passar para o proprietário. Então, a gente já tem decisões já pacíficas nesse sentido. Não pode ser uma pessoa que esteja lá rodando e assinar, dizendo que é proprietário. Mas se ele for de conhecimento público, todo mundo já conhece que ele é funcionário daquele ambiente ali, ele não tem para onde correr. Entendi. Ok. E não pode ser o CPF da pessoa que está assinando, tem que ser o CPF do proprietário. Ok, entendi. Professor, Ana Patrícia, Vigilância Município São Luís. E quando há recusa das pessoas, funcionários ou proprietários em assinar o documento? Eu não entendi bem. Perguntei quando há recusa por parte dos funcionários e ou proprietário em assinar o auto de infração. Como é que a gente faz aqui, né? Estou falando aqui pelo Estado. Como é que a gente faz o pedido? Lavra-se, né? Faz a observação no auto de infração, bota lá, recusou-se a assinar, né? E pega as duas testemunhas. Só que aí, no caso, tu diz que ele recusou e não tinha testemunha. É mais ou menos isso, né? Não tinha testemunha para fazer, para lavrar o termo, não é isso? Sim, ele recusou, os funcionários se recusaram, obviamente, né, do proprietário recusar-se, e aí as únicas pessoas seriam a equipe de fiscalização e motorista. Eu ainda não consegui pegar um caso desse aqui concreto, mas qual é a orientação? É lavrar no termo que foi recusado, né? Botar lá. Como o servidor, o fiscal, ele tem fé pública, ele já vai meio caminho andado. Mas ainda assim, eu recomendo que vocês enviem uma cópia do auto de infração por AR, que é para ficar algo físico e algo comprovado que ele tomou ciência, sim, daquele auto. Então, seria dessa forma, tá? Que eu recomendo, tá? Lavra-se, né, a recusa, no documento dizendo que não teve como colher a assinatura porque ele se recusou, e ainda assim mandar uma cópia daquele auto de infração por AR, porque ele vai receber de um jeito ou de outro, que o correio vai entregar para ele. Então, quando aquele AR voltar, você junta ele no processo. Tranquilo? Obrigada, esclareceu, ajudou. Muito obrigada. Essa pergunta daqui do município de São Luís foi interessante porque eu não queria aprofundar nesse sentido, mas olha só, por que a saída eu recomendo dessa forma? Porque lá o artigo 13 diz o seguinte: o auto de infração será lavrado na sede da repartição competente e ele diz, ou no local em que for verificada a infração. Então, o próprio texto da lei, ele dá margem para você lavrar o auto de infração na própria sede, sem você ter ido lá. Então, você lavra e você envia por AR para o estabelecimento, então, para quem cometeu a infração sanitária, tomar conhecimento daquele auto e, assim, se defender. Deu para entender aí os demais? Deu sim. Ei, Jonathan. Me desculpe a ignorância, mas o que seria esse AR? É o correio. O correio, quando você manda uma correspondência, se você pedir para o correio ser com aviso de recebimento, ele manda, a gente chama de AR, que é o aviso de recebimento. Então, ele manda aquela correspondência e aquela cartinha volta com um cartãozinho, né, dizendo quem foi que recebeu, a hora que recebeu e o dia que recebeu.
E aquele documento é prova para você juntar no processo e dizer que ele tomou conhecimento. Entendi. Mas no caso aqui do meu município, que é bem pequeno, aí eu mandar isso por carta, vai demorar demais, não vai? Não, mas o problema... Mas se mandar por carta em município pequeno, com correio cidades que não tem nenhum correio registrado, vai demorar e muito, porque ainda Pois tem uma é, isso. cidade de transição para chegar. Isso, é isso que eu pensei também. Nada. Não tô escutando mais nada agora. Microfone. Deu para entender a questão do AR? Sim, deu para entender. Deu para entender, mas só que a pergunta da colega é pertinente, porque tem cidades do Maranhão que o correio não é registrado. E aí, como é que vai se fazer? Isso, minha dúvida ainda é com relação a isso, nos municípios pequenos. Gente, eu vou ser bem sincero para vocês. Que município? Agora eu vou querer saber qual é o município. Qual é o município? Só para eu tirar mais dúvida. Porque todo município é atendido pelo correio. Eu quero saber qual é o que não é aqui ainda no Maranhão. Me diz aí qual é o... De ter o correio aí, né? Aqui, Buriti, Maranhão. De ter o correio tem o correio. Que eu digo, tem. O que eu digo é a demora, que vai ser bastante. Deixa eu lhe falar. Vai passar os 15 dias que ele tem que se defender e ele não recebe. Não, mas entenda só. A gente vai já chegar nessa questão dos prazos. Aí tu vai compreender o que eu estou falando. O interessante é ele tomar conhecimento. O prazo só vai iniciar depois que ele tomar o conhecimento. A gente também não pode chegar e dizer agora, vai demorar demais. Eu conheço vigilância que tem 20 anos de existência e nunca fez um processo. 20 anos é o quê? Não é demorar demais? Agora eu pergunto para você. Aqui no meu município é um que nunca foi feito. Nunca foi feito nenhum auto de infração. Gente, a Raíssa levantou a mãozinha aqui para fazer uma pergunta. Enquanto a gente está nessa discussão, quem quiser fazer pergunta, a Raíssa aqui, ela levantou a mão, pode fazer a pergunta, Raíssa. Oi, Raíssa, boa tarde. Boa tarde. Jonathan, aqui no nosso município, a gente está com um decreto em vigor sobre que está proibida a questão de festejos, né, festas, para não causar aglomeração. E nós recebemos uma reclamação, né, uma denúncia de que foi feito. Só que, assim, as pessoas, elas nunca querem se manifestar, nunca querem ser testemunhas, né? E aí eu queria saber se, mesmo assim, a gente pode estar lavrando esse auto de infração. A questão da testemunha eu não entendi. Porque assim, nós só recebemos a denúncia de que houve essa festa. A gente não tem nenhuma prova. Tá, vamos lá, entendi agora. Raíssa, o artigo 13, né, eu falei ainda agorinha, a gente estava comentando sobre ele, que a autoridade ela tem que constatar. Então, se tu não constatou, se foi um fato que passou e visualmente tu não chegou a ver, tu não vai lavrar nada. Agora, se tu tiver provas, se tu tiver uma foto, um vídeo, é outra coisa. Tá? Deu para entender? Obrigada. Então, vamos lá. Se tu tiver um vídeo, se tu tiver um vídeo, se tu tiver uma prova e os fatos coincidirem, aí sim você pode lavrar, porque você vai ter segurança em lavrar aqui. Agora, a gente não vai poder lavrar algo que a gente não viu,
e não tem como comprovar. Certo? Certo. Obrigada. Mais É alguém? débito. Eu. Alô? Está com um fórum bom, tem umas 60 pessoas, né? Tem eu. Pode falar. Diz de onde é. Professor, Por favor. é o Carlinhos de Vargem Grande. Só uma dúvida. Assim, ó, geralmente as pessoas querem denunciar e não querem se envolver. Então, a gente faz aqui, por exemplo, tipo de criação de provas. Aquela denúncia ela tem que ser formalizada. Aí nós só vamos verificar. Então, a pessoa assina, dá o endereço, faz a denúncia, reclamante, reclamado, e assina a denúncia. Nós não vamos dizer o nome da pessoa, não, mas Vou materializa. colocar naquele rabisco que eu tenho, que a gente consegue escutar dentro do carro. Tem algumas denúncias que são anônimas, né? E vamos supor que foi feito pela ouvidoria de forma anônima. Achei. A 6 fiscalização... e pouco, muito caro, um pacote pequenininho, mas gente, eu quero fazer o diabo dessa coxinha de qualquer jeito. Gente, pelo amor de Deus, mute o telefone de vocês, quem tiver aí, só tira do mute para fazer uma pergunta. Quando não for fazer a pergunta, os colegas aí mute o telefone. Estão vendendo coxinha aqui. Então eu acho que eu tô fazendo alguma coisa. Tranquilo, só quem for fazer a pergunta que tira. Certo? Então vamos lá. Falando sobre a questão da denúncia lá para o amigo Vargem Grande. Se você recebe uma denúncia pela ouvidoria de forma anônima, a obrigação da fiscalização é averiguar se aquilo ali procede ou não. De 500? Razoável. Estava no ataque. Lá no atacadão estava de Já estão fazendo compra aí com o telefone ligado. Ei, gente, desliga o áudio de vocês. Viu? Deu para entender aí o amigo de Vargem Grande? Então, foi feita uma denúncia de forma anônima. A fiscalização tem a obrigação de verificar. Tá? Ela só não pode abrir o auto de infração se ela não constatar. Vamos supor que você chega lá, tem uma denúncia. Foi feita uma denúncia, tem um chiqueiro de porco na rua tal, na casa de fulano de tal. Aí o fiscal vai se dirigir até lá e vai verificar se aquilo procede ou não. Se não proceder, você não vai lavrar auto de infração nenhum. Mas se proceder, você vai lavrar o auto de infração, porque foi constatado e você constatou naquele momento. Independente de quem denunciou, não. Você não precisa ter a assinatura de quem denunciou. Deu para entender? Os demais entenderam? Sim. Pronto, isso é interessante a pergunta dele. Viu? Então, feito uma denúncia de forma anônima, a fiscalização tem que averiguar para ver se aquilo procede ou não. Se há procedência daquela denúncia, aí sim vai lavrar. E você vai lavrar o auto de quem está cometendo a infração e não quem denunciou. Então, você não precisa da assinatura de quem denunciou. Agora, quando a pessoa quer fazer uma denúncia formal, ela também pode fazer. Mas a maioria dos casos é anônimo. Tá? Mas você nunca vai lavrar algo se você não constatar a veracidade daquela denúncia. Não é porque fulano de tal chegou, está acontecendo isso, que você vai lavrar o auto. Não, você tem que ir lá, verificar se aconteceu ou não. Tranquilo? Doutor. Oi. É Diane, de Buriti. Como aqui no meu município nunca foi lavado uma auto-infração, nós fazemos da seguinte forma, né? Os fiscais vão, no caso de denúncia de porco, né? Chiqueiro. Os fiscais vão até o local, quando eles chegam lá que constatam que todas as vezes realmente é constatado. E quando eles chegam lá, eles fazem o termo, né, de fiscalização e o de compromisso.
Aí é dado um prazo, né, no termo de compromisso. Após esse prazo, eles retornam. Aí é dado um novo prazo. E aí, após esse novo prazo, se eles não atenderem, eu fazia assim antes, né? Quando eu não era coordenadora, há um tempo atrás, quando eu trabalhava. Esse ano ainda não foi feito, mas a gente juntava todos esses termos, né? O de compromisso, o de fiscalização, eu tirava a cópia deles e enviava juntamente com o ofício para a promotoria. E aí, a promotoria ia e chamava eles. Agora eu quero que você me diga de certo, tá errado dessa forma. Eu sei que tá errado porque não tem um auto de infração, né? Mas como nunca foi feito a auto de infração aqui, é feito dessa forma. Tá. Eu não vou fazer pré-julgamento, nem vou dizer que está certo ou que está errado, tá? Mas eu comecei a falar sobre atos, né? Atos administrativos. E os atos, né, dentro da administração pública, pelo servidor, pelo coordenador, pelo prefeito, pelo secretário, eles podem gerar uma responsabilização no futuro. Tá? Que responsabilização é essa? Por omissão, prevaricação, então, por alguns crimes, que não é a matéria que a gente está debatendo aqui. Eu estou falando aqui um pouco só porque você perguntou e pode ocorrer problemas futuros. O Ministério Público, como você falou, eu já enviei vários termos para o Ministério Público de fatos ocorridos, só que o Ministério Público, para todos aí, viu? Preste atenção, é importante a questão que a colega trouxe aqui, porque é o seguinte, o Ministério Público acredita que a administração pública está fazendo o papel dela. Qual é o papel da administração pública por meio da vigilância sanitária? Fazer a prevenção da coletividade, aquilo que nós observamos lá atrás. É prevenir o interesse público da coletividade. Então, vocês são os fiscais e são os responsáveis por evitar que algo venha ocorrer com a coletividade. Tá? Então, quando você não faz, e se alguém descobre, você pode ser responsabilizado por isso futuramente. Tá? É algo que pode acontecer, não estou dizendo que é algo que vai acontecer ou não. Mas, se eu fosse um promotor de justiça, eu já teria atentado para isso. Né? Como eu falei para vocês no início da aula, eu conheço vigilância há mais de 20 anos que nunca fez um auto de infração. Ou seja, então quer dizer que nesse município não existe uma infração sanitária, a vigilância sanitária ela é perfeita, ou todos os comércios, todo aquele pessoal lá, ninguém comete infração sanitária. Tá? Então, talvez o próprio guardião e fiscal da lei, que é o Ministério Público, ele não tenha percebido isso ainda. Porque se ele perceber, ele vai começar a cobrar de vocês. Ele não vai cobrar do prefeito, ele vai cobrar da fiscalização. E assim sucessivamente. Tá? Isso, é por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu já havia trabalhado na vigilância sanitária há uns anos atrás, não como coordenadora, né? Mas era feito dessa forma. E aí, ano passado, eu peguei a coordenação, e aí me veio essa curiosidade, né? Porque como nunca foi feito um auto de infração, como que eu iria proceder no caso de uma denúncia que fosse persistente, né? Entendi. Eu sou convergente com a colega, porque eu acho que, a princípio, deve se preencher o termo de intimação e dar um prazo para o infrator resolver o problema. Aí depois... Sim, feito dessa forma aqui. For reincidente, entendeu? Mas eu já assisti uma capacitação onde dizia que a partir do momento que não tem um auto de infração, ele não é reincidente. Então... Vamos lá. São vários requisitozinhos que são interessantes, né? Então, vamos lá. A reiteração de fatos, né, que nem a colega deu no exemplo dela, há muito tempo vem reiterando atos. Qual é o ato? Intimação,
intimação e intimação. É uma intimação por cima de outra intimação que não resolve nada. Né? Então, o fato de ter várias intimações não vai resolver o problema. Infelizmente, o ser humano é acostumado a só ter se corrigir com uma pena pecuniária, alguma coisa que tire do bolso dele, que doa no bolso dele. Infelizmente é assim, que não era para ser. Inclusive, aqui já teve caso de ser feito dessa forma, antes, né? Quando eu não era coordenadora. Que eu era secretária, mas aí era aquela secretária que fazia o trabalho de coordenador na época, né? Fazia tudo, só não ganhava o dinheiro dele. E aí, no caso, eu fazia dessa forma e já teve vezes a gente fazer desse jeito, enviar para o Ministério Público, e o Ministério Público chamava, né, o infrator, no caso, o dono do chiqueiro lá e tal, e conseguia resolver. Teve umas 2 situações que conseguiram resolver, né? O Ministério Público, no caso, a promotoria chamava a pessoa e resolvia o problema. E aí, como a gente está falando aqui no alto ainda de infração, e o colega, não sei qual foi o município que ele falou, né? É interessante essa questão da intimação. A gente vai tratar daqui a pouco e a gente vai observar que o processo ele se inicia com a lavratura do auto, tá? E essa lavratura, esse preenchimento do auto, é no momento que se constata a infração, tá? Então, se você, a exemplo, né, de preenchimento de um auto, se você chega num comércio, isso aqui eu estou falando, isso aqui não é um município X, Y, não é todos os municípios, acontece isso, né? A pessoa chega no comércio e encontra leite vencido na prateleira. A fiscalização pega, apreende o leite, inutiliza e não faz o processo administrativo. Tá? E aí a pessoa me lavra um termo de intimação. Vou te intimar para você não vender mais leite vencido, achando que a pessoa não vai vender mais. Tá? Então, o que é que eu quero demonstrar para vocês? É que, uma vez constatado, algo que não tem como se voltar atrás é uma infração sanitária. Você não tem como botar o prazo de validade mais naquele leite que está vencido. Está vencido, está vencido. Está na prateleira? Está. Então, é infração sanitária. Eu não tenho possibilidade de vou te intimar. Não, ali ocorreu uma infração sanitária. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É que tem infrações que não tem como voltar atrás. Leite vencido na prateleira é leite vencido e é uma infração. A obrigação é de lavrar o auto de infração. Se não está lavrando o auto de infração, aí já é uma omissão do servidor, é uma omissão do fiscal, uma prevaricação. Deixar de fazer aquilo que tem a obrigação de fazer. Deu para entender? Uma coisa, a exemplo para um termo de intimação, é você chegar numa farmácia que já existe há vários tempos, já se perdeu aí mais de 10 anos, e ele tem um acesso lá que é proibido pelas normas, pela regulamentação. E você chega, isso aqui está errado. Você tem que isolar essa porta. Vou te intimar aqui para em 30 dias ou 15 dias você lacrar essa porta aqui, porque senão eu vou interditar e vou abrir um auto de infração. Então, existe coisas que é pertinente, sim, se fazer uma intimação, mas tem coisas que não tem a mínima condição. Deu para entender? Os demais aí compreenderam o que eu quis falar? Entendi. Pois é. Existem coisas que não tem como eu vou te intimar. Você vai intimar para um leite estragado, uma carne estragada, um produto estragado, um produto que estava adulterado. Não tem, é infração. Constatou a infração, obrigatoriedade em lavratura do auto. Tá? Concordo com a intimação, a 039 de 1998, ela permite que o fiscal ele intime para a pessoa se corrigir, mas é uma coisa de correção, não é uma coisa que já está
não tem mais sentido. Então, tem alguns critérios que isso aí é o poder discricionário do fiscal, o entendimento dele naquele momento, porque o ato é dele. Se ele é o chiqueiro de porco, é produto vencido. Não, eu estou dando um exemplo. Né? Eu estou dando um exemplo para ficar bem claro, porque eu já vi vários casos desses. Em vários municípios, não é pontual, não. É recorrente isso em vários lugares. Né? Assim como eu já vi também questões de pocilda, né? Questão do chiqueiro de porco, e intimação por cima de intimação e não se resolve o problema. Né? Porque, às vezes, o caso é de uma interdição, de uma apreensão daqueles porcos, levar lá para um local do município, onde eles fiquem lá sobre a guarda do município, até que se resolva a situação. E assim por diante. Mas a gente vai observar, a gente vai ter aí mais de 2 dias, né? A gente vai, o que eu puder passar aqui para vocês de orientação, a gente vai passar. Entendo. Certo? Obrigado pelos esclarecimentos, Tom. Tranquilo, disponha.